Oi pessoal do vídeo, tudo bem com vocês? Oi gente, nesse vídeo eu vou falar pra vocês, eu vou contar pra vocês, sendo já direta, um sonho que eu tive sobre uma visão daquele lugar que vocês sabem. E eu desejo muito que vocês fiquem nesse vídeo, que vocês assistam até o final, porque eu sei que é muito importante, tá? Eu sou uma pessoa que eu sonho com várias coisas e várias coisas acontecem, sabe? Então, sempre quando vai acontecer alguma coisa que é pra mim ter cuidado, eu sonho, tá? Então, alguns avisos, algumas coisas acontecem, tá? Então, ultimamente eu acho que umas 4 coisas que eu sonhei aconteceram. Então, pra mim, quando eu sonho com alguma coisa assim que me incomoda, um sonho que me incomoda, eu fico refletindo bastante sobre isso. E esse sonho eu também fiquei bastante incomodada. É tanto que eu acordei pela madrugada e eu comecei a sentir muita gastura, com vontade de vomitar. E de chorar também, sabe? Então eu acredito que esse sonho possa ter sentido. Eu espero que vocês fiquem nesse vídeo e vocês tenham noção do quanto que o mundo espiritual é real e do quanto que Deus tenta falar com a gente todos os dias mais, né? Buscando nosso arrependimento, buscando colocar a gente no caminho reto e nos desviando, sabe? Desse caminho tão mal, daquele lugar que existe, sabe? Então, assim, gente, eu sonhei que eu estava chamando nomes com minha irmã, foi o início do sonho. Eu mandava ela ir para aquele lugar e ela mandava eu ir de volta para aquele lugar. E na sala tinha um advogado. Tinha um advogado na sala, de terno. O terno era azul claro. E ele era sorridente, esse advogado. E aí, depois disso, eu só me lembro que eu comecei a cair numa escuridão. Eu comecei a cair numa escuridão, como se fosse no meio de uma mata, no meio do nada, perto de um lugar que tinha algumas luzes meio apagadas. É tipo uma cidade quieta. E aí eu senti quando eu comecei, meu espírito começou a cair. Tipo, flutuando, não sei explicar, começou a cair. E eu senti quando minhas costas, elas chegaram no chão. E aí eu fui para essa cidade. E eu lembro que durante o trajeto, eu lia várias coisas escritas. Eu via várias coisas escritas. Pegava comida. Eu lembro que eu pegava pouca comida, pegava um cobertor no caminho e ia para esse lugar. E o que me chamou bastante atenção é que eu via pessoas nuas. Eu vi uma moça nua, sem nada. Eu vi... então, quando eu cheguei num lugar lá que é todo estruturado, cheio de departamentos, muitos departamentos bem distribuídos, eu via pessoas lá, sabe? Então, eu quase entrei numa sala errada e eu vi como se fossem médicos, mas eram... Na verdade, tinha muito sangue espalhado, então se tratava de uma decapitação em uma sala. Eu fechei rapidamente, sabe? Quando eu abri que eu vi que não era o lugar certo, fechei. E aí tinha uma moça lá e ela me mostrou assim, qual caderno você quer? Esse ou esse? Estava muita coisa escrita, quase que não tinha página mais para escrever. E a outra estava branco, só tinha alguma coisinha escrita que eu não lembro o que foi. E eu disse, não, eu quero esse aqui novo, eu quero esse novo. E aí tinha uma moça perto do lugar onde a gente ia passar para a próxima sala. E aí eu tocava nela porque eu achava que era uma amiga minha. E aí ela olhava pra mim estranha assim, falava, oxe, nem conheço. E eu começava, meu Deus, que vergonha, me confundi com a pessoa. Então, gente, agora é o mais... que pra mim foi o mais significativo, sabe? Quando eu entrei,
Eu estava acompanhada de uma pessoa que é bastante íntima minha, uma pessoa que eu nunca sonho, e eu sonhei dessa vez, e essa pessoa estava me acompanhando durante todo o meu sonho. E então a gente entrou, a gente tinha que passar por uma porta, e quando a gente passou por essa porta, a primeira coisa que eu percebi foi que no chão havia um objeto, tipo, era uma serra elétrica, mas sabe aquelas serras terroristas, como se fosse ligada na tomada? Uma coisa grande, sabe? Uma serra muito grande. E ali já começava o tormento. Você tinha a chance de passar e já ser cortado ou não. Então a gente conseguiu passar. E quando a gente entrou naquela sala bem grande, era uma sala muito grande, muito espaçosa. Era como se fosse muitas máquinas de tormento. Muitas máquinas de tormento. E aí a pessoa que estava comigo falou: está fechada a saída, quem é que vai nos tirar daqui? E pronto, e aí eu já comecei a ficar com medo. Quando eu vi, passou uma pessoa, eu achando que ia abrir o portão. Para abrir os portões, na verdade foi para abrir os portões, mas olha só, para você passar aquele lugar, você precisava passar por vários tormentos, sabe? E esse parecia um servo egípcio, meio moreno, forte e sem camisa. Ele passou, eu vi quando ele passou pelo outro lado e foi e ligou os equipamentos. Mas vocês acreditam que os equipamentos que tinham lá eram só de tortura? Eu via na parte de cima um cano de ferro bem grande com água. E na minha mente veio choque. Então quem passasse ali ia sofrer choque. Choque elétrico. Choques grandes. Então eu disse, meu Deus, como é que a gente vai sair daqui? Eu já tô toda me arrepiando aqui, gente. E aí, gente, não era só isso, não era só uma máquina de choque que tinha naquela sala, sabe? Não era só isso. Tinha faquinha, tinha muitas facas que cortavam as pessoas. Então você poderia passar e ser totalmente cortado com várias facas, estraçalhado, literalmente estraçalhado. Você poderia passar e tomar muitos choques e... você já sabe, né? E tinha várias outras coisas, ser cortado com serra elétrica. Gente, eu não assisto, tá? Ação, eu não assisto filme de terror, eu não assisto nada disso. Nada disso. E aí eu senti que o meu espírito, ele foi conduzido. O meu espírito nessa sala, ele foi conduzido. Então, ao invés de eu ir pelo meio, onde eu sofreria torturas, o meu espírito, ele foi bem pela lateral. E quando chegou bem na frente, perto da saída, o meu espírito se moveu de novo para outro lugar, que era água, que era por onde conseguia sair. Mas tinha outras saídas, só que aí você acabava sendo muito ferido, muito... não a morte, né, lá naquele lugar, mas porque você já morreu. Então eu consegui sair, sabe? Quando eu saí, ainda tinha mais coisa, tá? Quando eu saí, ainda tinha um caminho muito cheio de tormentos, turbulências. E quando eu cheguei bem lá na frente, quando eu olhei para trás, eu vi as pessoas nuas correndo. E as pessoas, elas estavam correndo nuas. E eu vi a pessoa que estava comigo, eu já estava preocupada porque a pessoa não estava conseguindo sair de lá. E aí eu vi a pessoa pulando, graças a Deus pulou pelo lugar certo. E quando ela saiu, eu vi no caminho ela ainda sofrendo, sabe? Com umas torturas, uns gatos pretos com muitas unhas agarrando nessa pessoa. E muita lama no trajeto. E depois disso, ainda não foi o fim. Então, depois disso, eu ainda sonhei.
dentro de uma prisão. Era uma casa enorme também, cheio de departamentos. Eu via lá embaixo como se fosse um lugar de prisão, sujo, uma casa feia, escura. Não era casa, tá? Era um lugar muito alto, parecia um prédio gigante, velho, abandonado. E eu estava dentro com a pessoa que estava comigo. E eu estava procurando saída para fugir, né, de uma coisa que tinha lá. E aí, gente, eu consegui uma saída. Eu vi uma janela muito alta e eu consegui sair. Porém, era um lugar que descia muita água suja, muita água suja. Parecia um esgoto. Era pior do que esgoto. Muita água suja. E aí, quando eu pulei, que a pessoa pulou comigo, eu vi o negócio atrás, correndo atrás da gente, numa água muito suja. Porém, eu sei que eu sou sempre guiada. Porém, havia uma água muito limpa do outro lado, uma correnteza forte, mais forte do que aquela água de esgoto, sabe? E o meu corpo foi movido para aquela água. Imediatamente, eu consegui escapar. E eu me acordei na madrugada com vontade de vomitar. E muito triste, porque, gente, a gente contando assim, não parece que foi nada atormentador. Mas vai viver lá pra você ver como é atormentador. Gente, eu juro, eu acordei na noite, eu disse, meu Deus, é pior do que o fogo. Isso é muito pior. É muito torturante. E aí o que aconteceu foi que eu me acordei, né? Fiquei bastante reflexiva, fui dormir novamente, sonhei com a mesma coisa. Comecei a ter o mesmo sonho. E nesse mesmo sonho, eu falava para quem estava comigo, eu falava, olha, pega mais comida porque lá não tem comida. Pega esses lençóis, ao invés de toalhas, pega lençol, porque lá todo mundo é nu. E foi horrível, sabe? Foi horrível. Então eu acho que Deus ele tenta nos mostrar que o inimigo não quer que a gente saiba, sabe, que o inferno não existe, porque ele quer que a gente vá para lá, então ele quer cegar os nossos olhos. E Deus, o Espírito Santo, como ele é muito bom, ele tenta nos avisar, ele tenta nos mostrar se há algum erro, se há alguma falha, se você está errando em algo. O Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar, ele vai tirar as vendas dos teus olhos, ele vai te ajudar a escapar. Agora você precisa deixar. Eu fiz esse vídeo porque não é a primeira vez que eu sonho com algo assim. Eu já tive outros 2 sonhos, sonhando com o mesmo lugar. Eu já sonhei outra vez também com o inferno. Eu sonhei com a entrada do inferno. E da mesma forma que nesse sonho eu falei que o meu espírito foi conduzido, no outro sonho também foi conduzido. Gente, no outro sonho também foi muito ruim. Eu não vou falar nesse vídeo porque vai ficar muito longo. Mas em uma outra oportunidade eu vou contar pra vocês como foi o primeiro sonho que eu tive, tá? Que também foi muito atormentador pra mim. Se você gostou desse vídeo, tem vários outros vídeos no canal. É tudo pra te ajudar na sua vida, na sua conexão com Deus, no seu despertar, tá? Então, já curte esse vídeo porque vai ajudar bastante o canal a crescer mais e ser divulgado para mais pessoas, tá? Um beijo e até logo!